Sean muy bienvenidos a esta conferencia inaugural del seminario de la Academia de Suelo, Agua y Atmósfera, cuya presidenta y artífice de la idea es la doctora Lucelena Claudio. En esta ocasión presentamos al doctor Roaldo Menegat, brasileño, que presentará la ponencia relativa a 3 grandes aportaciones de la geología para la humanidad. La conferencia se da en el contexto de la clase de geología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Son 2 grupos de casi 40 alumnos cada uno de ellos, que de manera presencial podrán integrarse a participar con sus preguntas e inquietudes, y considerando que no todos estarán, a todos les pediremos un reporte o ensayo de máximo 2 cuartillas, que será la evaluación para esta presentación. Ya hemos preguntado a nuestro invitado, el doctor Roaldo Menegat, si está de acuerdo en que videograbemos la conferencia, y él nos ha dicho que sí. Nos acompaña también el doctor Arturo Curiel Ballesteros, edafólogo y además toda una autoridad en ciencias ambientales, y la maestra Laura Karina Mares, que según entiendo imparte la materia de ciencias de la Tierra. Sin más, Roaldo, si estás de acuerdo, pasamos a tu presentación y te pedimos que nos hagas el favor de presentarte. Bienvenido. Olá, buenos dias ou buenas tardes a todos que nos assistem. É muito honorável para mim essa invitação do professor Roberto estar aqui com o Dr. Arturo e com a maestra Laura. E no âmbito da Universidade de Guadalajara. Guadalajara é uma cidade especial para mim porque desde a infância tenho este nome em minha cabeça por cuenta de la Copa que tuvo ahí. La final de Brasil foi sensacional. E também porque la visité hace um tempo e tenho muitos buenos recuerdos. Estou honorado também por fazer esta charla no contexto deste interessantíssimo programa em que nossas universidades podem cambiar práticas, não é certo? E interacionar. Esse está sendo hoje um tema importante para todos nós que lidamos, estamos involucrados com a enseñanza superior. Bueno, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de estratigrafia, geólogo do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências. Sou maestro em geoquímica, também doutor em ecologia de paisagem. Minha investigação é bastante ampla, tenho já 30 anos de carreira. Estudei muito as rocas da cuenca de Paraná, também estudei reconstruções de paisagens antigas do Pérmico, do Triássico, do Cretácico. Minha investigação também está relacionada com o meio ambiente. Elaborei uma obra que considero um marco em minha carreira, que é o Atlas Ambiental de Porto Alegre. Também estudei muito a relação das civilizações de América Sureña com a geologia, em especial da cidadela de Machu Picchu, em Peru. Também tenho programas de investigação em geoparques. Recentemente, isso parte de grande equipo que elaborou e introdujo em Bolívia o primeiro geoparque naquele país. Bueno, não? Tenho muitos livros publicados, papers, enfim, do que hoje em dia professor de uma universidade lo hace, não? Tenho uma dedicação especial também à enseñanza, fui coordenador do curso de geologia por muitos anos, etc. Não? Meu currículo completo está à disposição, podem buscá-lo em ResearchGate ou também na internet. Não?
Bueno, podemos empezar la charla. Pueden interromper assim que se tiverem alguma dúvida, não entenderam alguma palavra, não? Vou aqui, então, poner a ponência. ¿Está visible? Todavía no. Parece Bueno, que ya. Está cargándose. bueno. Excelente, ya. Muchas gracias, entonces, por la amable invitación y es honorable para mí. Eu vou falar hoje de um tema bastante desconhecido em geral por, digamos, profissionais de nível superior, em especial, incluso os profissionais das ciências da Terra, que é falar como as ciências da Terra oferecem grandes aportes, não, para o progresso da humanidade. Ou seja, como a Terra é sempre um elemento tão importante para a humanidade e como tão pouco comentamos sobre os grandes avanços que as ciências da Terra trajeron para a humanidade. A apresentação tendrá três grandes actos, três grandes momentos. No primeiro momento, eu vou falar sobre a importância da base material da humanidade, como a geologia, em particular, oferece aportes importantes para essa base material. O segundo aspecto é um aspecto menos conhecido. Sí, está bien. Que é apresentar o significado da Terra ou da cosmovisão. E, por fim, a importância da geologia em los dias atuais, quando estamos falando sobre sustentabilidade humana em el antropoceno. Sobre a base material da geologia, vou começar com este cartoon, que é uma pareja de australopitecinos afarenses en el Planalto de Serengeti, en el este de África. Esta espécie é a primeira espécie humana e desde aí nós vemos uma relação estreita do ambiente geológico, acá representado por vulcanes, e as huellas desta pareja que se quedaram em las cenizas desta enorme explosão vulcânica. Parece que desde o início, a espécie humana sempre tuvo uma relação muito estreita, ¿no?, com a dinâmica da Terra, seus ambientes e seus materiais. Pero foi com a espécie chamada de Homo habilis, há 2 milhões e meio de anos atrás, que temos as primeiras relações, digamos, de transformação instrumental de los materiales rocosos de la Tierra para, digamos, provecho humano, para digamos, servir de algum modo como instrumentos para ir domesticando a natureza ou ganhar alguma vantagem, não, mais efetiva em relação a los ambientes naturais. Este Homo habilis não só fabricava instrumentos rocosos, sino também era um grande experto de selecionar materiais que estavam cerca dele. Esta seleção de material é, de hecho, uma primeira ação cognitiva importante do cérebro humano em relação à natureza, que é fazer coleções. Para fazer seus instrumentos, estes indivíduos tinham que conhecer os diferentes materiais colectados, não? Em los riachuelos, em las superfícies de deflação del Serengeti. Mas foi com o Homo erectus, esta espécie conhecida por dominar o fogo, há cerca de 2 milhões, 1.800.000 de anos atrás, que se desenvolveram ferramentas muito mais elaboradas como esta que você está mirando, que é uma ferramenta hecha com obsidiana.
a obsidiana é muito mais cortante quando bem afilada do que, digamos, as rocas em geral. E esta ferramenta, com segurança, ofereceu a estes indivíduos uma capacidade extraordinária de caça, de capacidade de enfrentar situações em que era necessário uma agudeza dos instrumentos, vamos dizer assim. Para selecionar da obsidiana, estes indivíduos têm que ter uma capacidade muito maior de saber selecionar materiais e saber de onde vêm. Portanto, nós podemos dizer com estas rápidas ilustrações que, desde sempre, a espécie humana teve um conhecimento particular dos materiais rocosos, dos materiais argilosos da Terra. Em especial, Sapiens sapiens, nossa espécie, que há 100.000 anos atrás evoluciona rapidamente, não só para fabricar instrumentos, sino também para elaborar materiais como as pinturas rupestres que se utilizam de óxidos de hierro, muitos pigmentos, para representar a natureza. Acá está uma mulher pintada em uma caverna de Espanha, possivelmente fazendo coleção de miel de abejas. Esta capacidade de utilizar os materiais terrestres para ser a representação da natureza, como animais, como atividades, é o que distingue, em especial, a espécie Sapiens sapiens em relação às demais. E, claro, estes indivíduos passaram a ser instrumentos muito mais elaborados, como esses fantásticos instrumentos de sílex. Estes são instrumentos da cultura Clovis, no oeste da América do Norte. Mira só que impressionante capacidade de conhecer os materiais terrestres e produzir, então, estas flechas impressionantes. Mais adelante, há 25.000, 30.000 anos atrás, outros materiais passaram a ser utilizados, como a arcilha, à esquerda, para ser esta Vênus de Willendorf, provavelmente uma representação das diosas da Terra, são as chamadas Venuses. À esquerda, temos representações hechas com terracota, arcilha cocida, e à direita, de marfim, que é a Vênus de Bracempuy, de França. Pero com o advento da agricultura no Oriente Médio, no crescente fértil, e também das primeiras cidades, temos, então, novas relações da humanidade com a natureza, em especial com a natureza rocosa. Vou apresentar acá uma comunidade muito especial, que é Çatalhöyük, de 8.500 anos atrás, para mostrar como eles já tinham não só uma relação com a base material rocosa, sino também com a dinâmica da Terra. Esta cidade se estabeleceu em la falda deste grande vulcão que está ao fundo da imagem, conhecido como Asandag. Esta cidade foi construída, então, nesta falda, e em um muro da cidade, em uma muralha, eles representaram o primeiro mapa de uma cidade, que é isso que você está mirando. E logo, arriba deste mapa, desta planta, vamos dizer assim, dessa planta baixa, está o vulcão. E o vulcão, mirem, está em extrusão. Logo acima do vulcão, temos aí uma nuvem. Bueno, ocorre que há 8.500 anos, quando Çatalhöyük já estava estabelecido na falda do vulcão, nunca teve uma erupção. A última erupção de Çatalhöyük foi há 11.000 anos atrás.
E por que então sabiam eles que estava erupcionando? Eles se criam hijos del volcán. E assim, pues, tinham um mito de que esta montanha, em algum momento, poderia extrusionar. Com base neste mito, eles representaram a montanha e sua atividade dinâmica, se criando, então, como hijos del volcán. É muito interessante esta relação, então, que os humanos passaram a ter desde sempre, não? Não só em relação à base material, sino também às grandes potências representadas por as grandes dinâmicas da Terra. Essa é uma representação desta cidade hecha de habitações de arcilla. Então, eles tinham que também conhecer muito as propriedades da arcilla, não, para ser as cidades. E não só a arcilla, eles conheciam também a obsidiana, não? Esta importante vidro vulcanogênico para ser, então, os cuchillos de Çatalhöyük. Esses cuchillos foram, quizá, a primeira grande o primeiro grande comércio de materiais hechos com rocas ou minerais entre as comunidades humanas nesta região do planeta. Um grande avanço passou a ter a humanidade quando passou a habitar as cidades em Mesopotâmia. Agora sim, grandes cidades como Ur, há 2000 anos antes de Cristo. Esta cidade é como um caparazón hecho de arcilla, não? Que está disposto à margem do rio Eufrates, em la Mesopotâmia, não? Neste momento, a humanidade não só conhece, digamos, materiais para ser edificações, sino também para ser inscrições, como esta tableta que está arriba à la derecha, que é a representação da Terra como um círculo, e mais arriba, não, algumas descrições acerca deste lugar. Mas mais interessante do que isto é o hecho de que este caparazón de arcilla, ele não só é o lugar de habitar, ele é também uma estratégia para domesticar o rio Eufrates. ¿No? E essa estratégia é uma estratégia de ensaio e erro. Sim, quando o Eufrates viene muito, ele pode destruir partes da cidade que têm que ser reconstruídas. Assim, a cidade de Ur vai se ponendo sempre um pouco mais arriba que o nível de inundação, e com isso, então, vai escapando, vai se defendendo das grandes inundações mais recorrentes, não é certo? Essa estratégia, então, faz com que os humanos aprendam a sobreviver em los contextos geodinâmicos mais amplos. É muito interessante, então, perceber que esta cidade de Ur é como se fosse uma sonda, uma cápsula que vai permanecendo no tempo em um mesmo lugar. ¿No? E com isso, então, conhecendo mais a fundo a dinâmica planetária, e neste caso, as dinâmicas das inundações fluviais recorrentes, ¿no? Em la planície da Mesopotâmia. ¿No? Assim, então, as cidades passam a ser não só um lugar de habitar, pelo também um novo modo de conhecer mais profundamente as dinâmicas da Terra e guardar este conhecimento em tabuletas de arcilla. Muito interessante, então, este processo, não? Da relação humana com a Terra, seus materiais e o ambiente onde estão situados. Mais adelante, com os egípcios, não? Nós vamos mirar também obras gigantescas como a Esfinge ou as grandes pirâmides, hechas com muitos materiais rocosos. Aí você tem milhares e milhares de bloques de calcário para construir esta pirâmide, não? É impressionante. Como vocês sabem, as pirâmides do Egito não são huecas por dentro, não? Elas são todas rellenas, com algumas passagens e algumas câmaras, não? Pero lo demás é todo um
edifício, digamos, lleno de bloques rocosos. Para hacer esto es necesario mucho conocimiento de las rocas, no solo de los carbonatos, las rocas, las calizas que fueron construidas las pirámides, ¿no? Gigantescas, pero también los egipcios conocían mucho de granitos, como acá ustedes están mirando una cantera donde estaban extrayendo un obelisco, ¿no? Y que se quedó ahí por alguna razón, no concluyeron, ¿no?, esta extracción. Es impresionante, entonces, como los egipcios pasaron a ser una de las más geológicas civilizaciones del creciente fértil. Y no solo con el uso de rocas, pero también con el uso de metales como oro, plata y también lo que nosotros venimos a conocer como las gemas. Acá en azul ustedes están mirando el lápiz lazuli. Esa es una de las piezas más conocidas de la historia, que es el trono de Akenatón, ¿no? Es un trono todo ornado en oro, lápiz lazuli, etc. Es realmente algo fabuloso esta capacidad egipcia, entonces, de conocer materiales rocosos y metálicos. Diferente de los egipcios, los griegos pasaron a trabajar no tanto con granitos, porque eso no existe en abundancia en la Grecia, sino con el mármol. El mármol es mucho más blando que el granito. Y con eso los griegos consiguieron hacer algo extraordinario, que es tallar, esculpir la roca, el mármol, mucho más en acuerdo con los conceptos, las palabras, ¿no? Y así entonces ellos establecieron estilos, capacidades de dibujar el cuerpo humano, expresiones, situaciones de conocimiento como el Atlas de Farnesio, acá a la izquierda, ¿no?, cuyo globo celeste que está en su espalda está con mucha precisión describiendo la posición de las principales constelaciones del cielo, ¿no? Y así entonces ellos consiguen discutir, difundir y principalmente grabar conceptos, ¿no?, que se desarrollan en la mente humana en términos de artefactos sólidos, ¿no?, que tienen una idea de, digamos, permanencia dentro de la cultura, no solo permanencia en términos de no cambiar conceptos, pero también permanencia en función de que esses estilos gravados en la roca perduram en el tiempo, ¿no? Y así entonces eso permite una otra reflexión por parte de la acción del pensamiento humano, ¿no? Que va a conllevar a, digamos, lo que nosotros conocemos hoy como toda la filosofía griega. Eles também tinham um grande desenvolvimento de mineria de metais e também fusão de metais, como acá vocês estão mirando, um horno, ¿no?, donde eles sabiam fazer, então, o bronze, saber artefatos de hierro, e com isso, então, ter outra capacidade tecnológica. Pero de las civilizaciones antiguas de esta región del planeta, ¿no?, que es la península itálica, Grecia y el creciente fértil, ninguna tuvo una capacidad de trabajar rocas tan grande cuanto los romanos. Y ahí ustedes están con una reconstrucción, ¿no?, un vistazo de una reconstrucción del Fórum Romano, todo hecho de mármol de Carrara, de los Alpes, ¿no? Era impresionante la ciudad romana de Roma, ¿no?, que era uma espécie de uma cidade blanca com muito uso de rocas como mármol, incluso os coliseus, ¿no?, eram impressionantes. E não só para a edificação de aquedutos, etc., pero também eles eram maestros em uso de metais, ¿no?, metais que utilizavam, então, para esses enormes exércitos, as legiões, ¿no?, que eram
muito bem guarnecidos com materiais metálicos, são as flechas, os elmos, etc. Todavía en la Edad Media, con, digamos, el colapso de esa civilización romana, tuvo una regresión muy grande en términos de canterías y minerías de todos los tipos, ¿no? Pero permaneció una en especial, que fue la construcción de iglesias, sea en términos de materiais rocosos, ou seja, também em termos de novos materiais, como o vidro, acá, nesses fantásticos vitrales, como nesta Catedral de Saint Gatien, não? Mas não só estas portentosas catedrales, sino também igrejas chicas, hechas de pedra, como esta de Tongo-Briga, em Portugal, etc., etc. Não? Pero, de qualquer maneira, a Idade Média foi uma regressão em Europa de uso de materiais rocosos, mas não em la América, las Américas. Não? Las Américas, como a civilização inca, também neste tempo da Idade Média em Europa, por el contrário, tinha uma civilização impressionantemente geológica, como os incas, que sabiam construir cidades em los altos de los maciços rocosos, como esta, que é a linda cidade perdida de Machu Picchu, não é certo? Eu hice minha tese de doctoral estudando a relação de los incas com a geologia, quer dizer, com o manejo de los materiais rocosos, e descobri que Machu Picchu está ubicada exatamente em um cruze de falhas geológicas. Sim, eles sabiam que as falhas geológicas estão onde as rocas estão muito fracturadas, como acá. Não? Opa, perdão. Se você mira acá o Huayna Picchu, ele está todo fracturado. E isto possibilitava, então, que os incas construíssem en el tope de las montañas como una especie de remoción bloque a bloque hasta conseguir la forma, ¿no?, que ellos deseaban o la forma posible para sus ciudades, de suerte que ciudades en esta encravadas en el medio rocoso no tenían el peligro, ¿no?, de deslizamientos. Nunca escuchamos que una ruína de los incas tenga deslizado, ¿no es cierto? Por tanto, los incas fueron quizá la civilización más destra, más genial de esta relación del trabajo con las rocas y las montañas. Y esto todo tenía una grande estrategia de sobrevivencia en los Andes inhóspitos. Ellos no construían ciudades en el fondo del valle, ellos están acá arriba, ¿no?, en el tope del cerro. ¿Por qué? Porque el fondo del valle en los Andes son muy peligroso, y digo esto a ustedes como geólogo, ¿no es cierto? Por un lado, en el fondo del valle puede tener torrenteras muy fuertes que llevan toda la plantación en las ciudades. O también hay épocas en que está una sequía tremenda y no hay agua. Por el otro lado, en el fondo del valle también tiene grandes deslizamientos de las gigantescas faldas de los Andes. Entonces, todo se queda soterrado. El único lugar seguro para sobrevivir en los Andes es en los altos, pero tiene que saber mucho sobre las rocas, ¿no?, de cómo construir ahí, y ellos sabían entonces que donde hay fallas, no solo las rocas están ya todas rompidas, todas cortadas, sino também as falhas são condutoras de água. Geniales os incas, mas não só os incas, vamos falar também de México, não? Entre outros, que tinham culturas também muito rocosas, como acá, este sítio arqueológico de Tula, os aztecas, os maias, etc., né? As civilizações americanas de montanhas, não? São civilizações muito rocosas. Bueno,
Enquanto esto, em Europa, então, com o renascimento, vai se retomando a ação minera. Acá está um dibujo de como fazer mineria, não? Com metodologias, etc., que grande sábio, Giorgio Agricola, vai recorrendo, não? De los ensinamentos de los romanos, colectando aqui e acolá, por conta, não? De la pérdida de la capacidade mineira que tuvo las sociedades europeias. E com este progresso do Renascimento, mais adelante, com a Revolução Industrial, os materiais terrestres passam a ter uma importância fundamental para esse novo estágio da civilização europeia, vamos dizer assim, que é com o uso do carvão como, então, um elemento energético, não? Um recurso de energia. E esse é um cambio muito, muito grande, porque com o carvão, então, se passa a ter outra capacidade, não? De tecnológica como base da civilização. Essa capacidade é muito bem representada por, digamos, os trens. Os trenes e ferrocarriles, não? São o exemplo, a imagem, não? Digamos, desta nova potência que é representada, então, por as locomotivas alimentadas por carvão, não é certo? E isso, então, é, digamos, o ícono deste novo momento em que a humanidade pensa que pode domesticar não mais solo um rio, como os sumérios, não? Ou fazer uma grande pirâmide, como os egípcios, mas também se crê que ele é capaz de domesticar a própria natureza. Não? E assim, então, com esses incrementos materiais, energéticos, não? Esses novos momentos, a humanidade adquire outra estatura, que é agora representada por estas gigantescas capas, não? Urbanas, que são as cidades contemporâneas. Mirem aí, não? Toda esta corteza artificial urbana, toda ela é também rocosa. Só que são rocas artificiais, não é certo? Pero essas rocas artificiais são hechas de fragmentos de materiais, não, que vêm da corteza natural, não? É uma corteza da terra transformada, portanto, não? E toda essa transformação, não, é também um uso enorme da corteza. Vamos ver como estas cidades gigantescas são sostenidas por la corteza terrestre, por los medios materiales rocosos. Em primeiro lugar, para sostener cidades, é necessário, por exemplo, cobre, não? Acá está uma mina do Canhão de Bingham, nos Estados Unidos, que é a escavação antrópica mais grande já realizada. Ela tem 5,5 quilômetros de profundidade. Mirem as montanhas muito atrás em relação a esta enorme cueva. É impressionante, não? E ela tem também 4,5 quilômetros de ancho. É impressionante. Então, essas gigantescas cidades contemporâneas necessitam também de gigantescas cuevas para prover materiais como cobre, hierro, zinc, alumínio, etc., etc., e etc., lo que não há hoje em las grandes cidades, não é certo? E para isso também grandes equipamentos, não? Como este que você vê, mira, para poder transportar esses materiais. Também para sostener a energia dessas gigantescas cidades, não? É necessário muito petróleo, carvão, e esse petróleo, então, é buscado em zonas muito profundas da corteza. Hoje em dia, se faz perfurações de hasta 8 quilômetros de profundidade para sacar
este petróleo, ¿no?, para locomover veículos, etc., etc. Entonces, esa es la capacidad actual, ¿no?, de conocimiento de la tierra para extraer materiales y más materiales para las grandes ciudades, ¿no? No solo para extraer materiales. Acá está, nosotros en Brasil llamamos de tatu, ¿no?, esta máquina que sabe hacer excavaciones gigantescas, abrir túneles. Esta que usted mira ahí es la máquina que hizo la excavación del túnel por bajo de los Alpes, ligando entonces el sur de Alemania y Austria con el norte de la Italia. Es necesario mucho conocimiento de rocas, de materiales, para uno creer que es posible hacer un hueco en una montaña tan grande como los Alpes, ¿no?, sin que esto todo pueda colapsar, ¿no es cierto? Bueno, esses são apenas, então, alguns dos aspectos, não, muito rápido, assim, da base material da humanidade, que, então, a geologia, desde sempre, traz para as sociedades humanas, né? Pouco acá de dizer que, desde sempre, a espécie humana, né, nunca deixou de ser também geológica. No se puede vivir en la tierra sin conocer la tierra, ¿no es cierto? Esta es la gran verdad. Pero si usted mira la historia de las ciencias, siempre subrayan el cielo, ¿no?, como si los primeros humanos ya nacieron como astrónomos. Yo pienso un poco al contrario. Eu creio que os primeiros humanos eram necessariamente, né, relacionados com, digamos, os materiais vitais para sua sobrevivência, que inclui, então, a Terra. O segundo grande capítulo que tenho para apresentar a vocês é sobre o significado da Terra ou da cosmovisão para as sociedades. Volvemos a esta aldea, a las primeiras aldeias, as aldeias originárias, como Chatauyuco, ou esta aldeia em la África. Os seres humanos, os indivíduos, têm em la aldeia sempre como uma enciclopédia do lugar em que vivem. Esta niña, por ejemplo, mirando la paja del techo de las habitaciones, puede reconocer luego allí fuera dónde está esta paja en la naturaleza y así cree que esta paja es un elemento importante para la sobrevivencia, ¿no es cierto? Las aldeas, las ciudades antiguas sempre son también una especie de enciclopedia general para mostrar a estrecha relação que os humanos têm, né, com os elementos naturais. Assim, pues, o cerebro humano, a espécie humana, em especial o sapiens sapiens, é uma espécie que cujo cérebro coevoluiu na e com o paisaje. Esse é um exercício permanente, ¿no?, de conhecer os materiais que estão cerca para, com isto, digamos, saber as melhores condições de sobrevivência. Opa, perdão. Pero en los días actuales, ¿no?, nosotros perdimos ese sentido. Nosotros creemos que la inteligencia actual es la inteligencia de manejar máquinas computadoras, ¿no?, máquinas sofisticadas como estas, ¿no? No miramos más como inteligencia la capacidad humana de conocer el paisaje y dali no solo extraer materiales, mas también extraer un entendimiento humano. De hecho, quando nós humanos não entendemos a dinâmica da natureza que está aí afuera, o que pode ocorrer é isto. Isto que você mira são moldes de corpos de indivíduos que viviam no ano de 79 depois de Cristo, em Pompeia, quando tuvo, então, no dia 24 de agosto, às 8 horas da noite, a grande explosão do Vesúvio. Não sabiam eles
que o Vesúvio era uma montanha volcânica. E aí está, então, os resultados, não? A natureza irrompe a história humana como uma tragédia por uma ignorância, não, deste grupo humano, não? Diferente de Çatalhöyük, não é certo? Çatalhöyük, mientras el Azandag não erupcionava, eles sabiam que era uma montanha vulcanogênica, não? Então, o conhecimento da Terra é sempre algo muito importante para as sociedades. As sociedades antiguas, de alguma maneira, tinham uma estreita relação com as dinâmicas e o conhecimento das dinâmicas da Terra. Algo como assim esta imagem. Essa é uma fotografia que eu obtuve no Cerro Putucusi, delantero de Machu Picchu. Acá está à direita como uma cabeça, não? A nariz, a boca. E acá à esquerda, uma escalera que vai até o cérebro, não? Ou seja, para as culturas antigas, o paisaje alimenta o cérebro e, com isto, a cultura, não? Tem face a face, consegue estabelecer uma relação muito estreita com o paisaje. O paisaje hace a cultura e a cultura hace o paisaje em uma estreita relação. E com isso, então, os ancestros poderiam ter uma visão mais allá do que simplesmente suprimento de materiais. Essa visão mais allá, ela era, então, comentada, estabelecida em termos de mitos. Os mitos antigos, que aún estão aí, são uma primeira leitura da Terra que se tem notícia, não? É uma capacidade humana agora de entender a Terra enquanto uma totalidade e conseguir elaborar uma narrativa que pode ser transmitida a los descendentes. Isto é um dibujo, um esquema, não? Do mito hindu da Terra. A Terra, no mito hindu, é um disco onde está, digamos, a ecúmena habitável, e este disco é suportado por 3 elefantes, e, por sua vez, estes são suportados por uma grande tortuga. Não eram animais gigantes, não? Sino que os elefantes e a tortuga eram deuses. Não? A ideia de que o mundo, de alguma maneira, se suporta por algo, uma potência extra-humana. Não? Os egípcios já tinham outra compreensão. Eles representavam o mundo, não? Como uma mulher, acá que é Nut, que está disposta na forma de um arco. En el suelo está Geb, que é a terra, e suportando o cielo, Nut, está Shu, el aire, que é o padre de Nut e Geb. ¿No? Heb, la tierra. Es una representación del mundo, ¿no? En términos de figuras humanas. Esas figuras humanas como dioses, ¿no? Que tienen una potencia más allá de, digamos, las personas comunes. Los griegos antiguos representavam a Terra como a diosa Gaia. A diosa Gaia é uma de los dioses primordiales, ¿no? El caos, Gaia e Eros, ¿no? Os 3 grandes dioses primeiros. E Gaia, por sua própria potência, produz seus próprios hijos, sem intervenção masculina. Essa ideia de uma terra, não? Capaz de produzir seus próprios hijos. Não? Isso é muito lindo, muito interessante. E, claro, Gaia, como uma representação feminina da Terra, foi muito, digamos, popular, muito difundida antes do advento das grandes cidades, do crescente fértil
e da Grécia, não? Que as grandes cidades antiguas transformaram o principal Deus no mais Gaia, la tierra, a mulher, sino el hombre, el Urano, el cielo, la guerra, la ciudad, ¿no? Isso tuvo lugar em torno de 2.500, 4.000 anos antes de Cristo. A primeira concepção racional da Terra para as culturas ocidentais é uma que tuvo lugar em la Grécia. Foi Anaximandro, no século VI antes de Cristo, que postulou por primeira vez que a Terra não era uma deusa, um deus, sei lá, não, que a Terra era um objeto hecho com a forma de um cilindro achatado, hecho de água, em que a face superior está lecúmena e em la inferior é inabitável, não? Então, esta primeira representação da Terra de Anaximandro é muito interessante porque ele puso todas as terras, sim, porque cada cultura tem sua própria terra, porque cada cultura pensa a terra em função do lugar onde está esta cultura ubicada, não é certo? Assim, nós miramos aqui um pouco a terra, não? De los sumérios, de los gregos, de los egípcios, não? Cada um tem uma terra diferente da outra, porque são representadas por deuses, não é certo? Anaximandro, então, puso todas estas terras, estas culturas, em uma terra solo, não? Que é a ecúmena, a terra habitável, onde aí estão os diferentes pueblos. Não? Essa é uma mirada muito interessante, não? Porque unifica a terra, o habitáculo humano, não? E com isso, então, nós dizemos que é uma primeira concepção racional da Terra, porque, digamos, não põe em la Terra uma função deica, não? Ela não está, não se comporta como se fosse um Deus, sino como se fosse uma coisa da natureza. É a natureza por si mesma. Essa compreensão da Terra, então, que depois é representada por Ptolomeu e Aristóteles como uma esfera no centro do mundo, do universo, não? Vai atravessando os séculos e chega hasta a Idade Média, não? Como esta representação que você está mirando aí, que é uma Terra no centro de esferas concêntricas, onde estão entonces la lua, el sol, los planetas y las constelaciones. Esta tierra ptolemaica aristotélica cruza centenas de siglos y llega entonces a la Edad Media, donde entonces los sabios medievales ponen para allá de la última esfera el mundo deico, el arquitecto del mundo y todas las órdenes angelicales, ¿no? Que es la comprensión entonces llamada escolástica, ¿no? O sea, el mundo escolástico no es solo un mundo físico como los griegos representaban, sino también hay un lugar para el arquitecto del mundo, ¿no? Como la última esfera. Essa é uma representação muito interessante do livro Liber Chronicarum, de 1493. E com os escolásticos também se desenvolve, já no final da Idade Média, toda uma ideia de la história mosaica, ou seja, a história que a Bíblia, o Gênesis, conta de la Terra, ¿no? Que é o Gênesis. O surgimento da terra, das espécies animais e vegetais, os primeiros humanos, né, que é Adão e Eva, né? E assim, então, a terra tem não só uma constituição física, como os gregos creiam, sino também uma história, o que os gregos não creiam. Os gregos pensavam que a terra e o universo, né, uma vez puesto, ele seria para sempre eterno, não? E imutável.
E isto de trazer a ideia de uma história da Terra, mesmo que seja, digamos, alegórica, como o Gênesis, isso levou a alguns sábios a calcularem a idade da Terra. Um desses sábios foi Ussher. Ussher estabeleceu, por meio de uma leitura muito detalhada do Gênesis, não, que a Terra surgiu en el día 23 de octubre de 4004 a.C., miren, a las 9 horas de la mañana. ¿No? Algo increíble, pero eso entonces trajo una idea muy importante, ¿no? De que este mundo tiene historia y que se puede calcular de alguna manera, hacer una cronología, ¿no? Duas ideias interessantíssimas que estão ali junto com o Renascimento, que é a descoberta das civilizações antiguas. Os renascentistas se dão conta, não, que suas cidades estão em sobre ruínas antiguas, como os romanos, os gregos, os egípcios, etc. E que isso, então, se estabelece diferentes cronologias sobre a história humana e sobre o mundo, não é certo? Então, isto põe a mente humana a pensar se a Terra é eterna, imutável, ou se a Terra pode ter uma história, e se nós, humanos, também temos uma história que pode ser recuperada com base em uma memória. Isso todo, então, traz novas claves. A história mosaica, vocês sabem que não era só uma história linear, era uma história llena de convulsiones, chamadas de cataclismos, como, por exemplo, o cataclismo representado por el diluvio, ¿no? E a arca de Noé. Este cataclismo foi um cataclismo de uma grande inundação, ¿no? Que é narrada como se todas as fuentes do grande abismo se abrieron e as compuertas do cielo extravasaram muita água, não? De alguma maneira, as memórias antiguas de los cuentos, de las leyendas de muitos pueblos traem esta ideia de um grande dilúvio, de uma terra dominada por cataclismos, não? E isso, então, animou a mente renascentista a pensar se isto que as escrituras escrevem é só uma alegoria ou se há alguma verdade. E se há alguma verdade, como podemos demonstrar esta verdade, não, que está escrita aí? Bueno, isso também, então, vai encendiendo, poniendo a mente humana em ação, e com isto, em el Renascimento, se desenvolvem também programas científicos, não? Então, não só, digamos, os curas, os pastores, não? Anglicanos, luteranos, etc., calvinistas, os católicos, etc., não? Estão discutindo, estão investigando se é verdadeiro toda esta narrativa da Bíblia, né? Sino também que estas discussões abrem um espaço para que se pense, não? Sem ter como base as escrituras, pensar como os gregos pensavam, que a natureza tem causas que são da própria natureza. E aí estão, então, os programas científicos, não? Um deles é o programa do professor Ulisse Aldrovandi. Ele hizo, como se diz, a invenção da geologia. Ele é um professor da Universidade de Bolonha, e ele estudia, então, a ciência natural. A esta altura, a ciência natural descende de uma filosofia natural, que é um pouco mais antiga, que, por sua vez, descende de la teologia natural, ¿no? Então, o professor Aldrovandi já pensa em uma ciência natural que não necessita estar vinculada a uma teologia natural, ¿no? Já é bem mais científico, não é certo? E a ciência natural dele involucra três grandes áreas: uma botanologia, uma zoologia e uma geologia, ¿no? Ele é o primeiro, então, a utilizar a palavra geologia, que está
em 1603, como uma ciência que tem por objetivo estudar a Terra e seus materiais, inclusive os fósseis. ¿No? Ele também é quem pensa e estrutura os museus de história natural como os museus em que se pode mirar os materiais e os seres da Terra, não? Todos juntos. Muito interessante este professor. Pero allá de las universidades que estão entonces haciendo las clasificaciones de los materiales de la Tierra, está el pensamiento sobre cómo la Tierra funciona de hecho. E este pensamento não está exatamente em las universidades, ele está em la Casa de los Medici, em Florença, em Itália, onde está Galileu Galilei, onde estuvo Leonardo da Vinci, etc., onde empieza outro tipo de ciência, que é a ciência experimental. ¿No? La ciência que hace, digamos, o conceito, ¿no?, de que nós venimos chamar de revolução científica, que é uma ciência que tem por base o experimento, não só, digamos, os conceitos aristotélicos, a conceptualização, a classificação, mas pensar como funciona o mundo. E para esta llave, ¿no?, está um jovem muito interessante chamado Nicolau Steno, que era um médico e que vai ser médico em la Casa de los Medici. E este médico tinha um grande interesse por los fósseis, ¿no? Aí está ele. E ele, então, estudando os fósseis, vai escrever seu primeiro seu primeiro trabalho científico, vamos dizer assim, sobre geologia, sobre a Terra. ¿No? Ele era um médico muito famoso, estudou muito o cérebro humano, entre outros temas. E, como interessado em fósseis, ele tinha em sua mesa essas pedras chamadas de glossopteris. Se parecem com línguas de pedra, não? E assim eram conhecidas na época. Ninguém sabia como se originaram estas línguas de pedra. Muitos criam que eram as línguas de dragões. Pero Nicolau Steno foi chamado a fazer uma dissecação de um tiburão em la costa, em Gênova, não? Como um bom médico, ele sabia também fazer dissecações de animais. E, ao fazer a dissecação do tiburão, ele percebeu que o diente do tiburão era igual às línguas de pedra. Ou seja, não eram línguas de pedra de dragões ou de serpientes. Não, isso eram dientes de tiburões que estavam, então, atrapados em uma roca. A grande questão que pensou Steno era como é possível que um diente de tiburão, que é sólido, esteja dentro de uma roca também sólida, sem ter qualquer sinal de perfuração. Não? Não há violação nenhuma física. E, no entanto, mientras, ¿no?, o diente está aí dentro. Então, este enigma foi pensado por Nicolau Steno e ele teve uma solução genial para, digamos, responder ao enigma. Ele estudava, nesse momento, as grandes montanhas do vale do rio Arno. E estudando essas montanhas, ele percebeu que os altos eram hechos de rocas calcárias e que tinham montanhas um pouco mais baixas, hechas de areniscas. Então, ele se puso a pensar como se formou o vale do rio Arno. Vou acá poner uma maqueta, ¿no?, para mostrar todo o processo que Nicolau Steno pensou.
Nicolau Steno dijo que, en el principio, las capas carbonáticas de caliza que estão en el tope del valle se formaram de lado a lado, horizontalmente. Hoy, as capas estão ou de um lado ou de outro. Tá? Então, Steno pensou que, originalmente, as capas se estendiam por todo o vale. Segundo, as capas se formaram em posição horizontal. Hoy, algumas capas estão subverticalizadas, pero en el principio ele dijo que estavam todas horizontales. E, por fim, Steno dijo que as capas se formaram uma tras outra. Isto é, as capas se superponem, de suerte que a capa que está em cima é mais nova do que a capa que está embaixo. ¿No? Ele falou em termos em latim, stratum super stratum, quer dizer, capa sobre capa. ¿No? É assim que se formam, então, os estratos do vale do Rio Argo. E uma vez formados bajo el agua del mar, quando o mar se retira, as capas inferiores se dissolvem porque são carbonáticas e as superiores colapsam, formando então o vale. Mas uma vez o mar sube, ingressa no vale e aí então novas capas sobre capas se formam, o mar se retira, as capas inferiores se removem e as capas superiores então colapsam, legando então a la configuração actual del vale del Rio Argo. Ou seja, né? Quando o tiburão vivia no oceano, ¿no? e muere, seus restos se depositam no lecho do oceano, novas capas se sobrepõem, ¿no? Então, o diente do tiburão pode se quedar dentro da roca sem que tenha uma violação, ¿no? Hueco, algum tipo de transporte. ¿No? Genial. El Steno, então, com esta sua tese, essa sua teoria e essa sua demonstração, é o primeiro a mostrar, ¿no? que a Terra tem uma memória material, ou seja, nós podemos contar, estudar, investigar a história da Terra não com base em mitos ou leyendas ou dichos, né? Sino que, né, os testigos da história da Terra, né, são sua memória rocosa. Isso, então, se colocou como algo fantástico, porque, então, desde aí se desenvolve do que nós chamamos de uma geologia científica. Ou seja, os stratum, superstratum, são as séries rocosas. É uma memória rocosa que foi hecha por uma repetição mecânica, né? Como no caso acá, por la sedimentação em los lechos marinos. E com isto, nós podemos, então, reconstruir uma memória evolutiva, que é hecha com base em uma regra general, uma lei, uma ciência cardial, ¿no? Que é a ideia das transgressões e regressões marinas. Então, temos uma lei general de que o mar pode subir e baixar, e temos o resultado físico desta dinâmica, que são a formação de estratos sobre estratos em séries, ¿no? Uma cá à esquerda e outra cá à direita, de distintos momentos deste ciclo, ¿no? De variação do nível do mar. Uau! Com isso, Steno descobre que não tuvo solo uma inundação, solo dilúvio, pero tuvo dois, ou quizá tuvo mais que 2 dilúvios. E isso, então, se quedou como realmente algo espantoso em uma sociedade que creía naquele momento que solamente tivera um dilúvio, não é certo? Assim, pues, ¿no? Nós podemos mirar coisas muito antiguas, ¿no? Que são as capas que estão mais abaixo e
mundos muito mais novos que são estes registrados, não, por las capas que estão mais arriba, aqui no caso, no cañón, o Gran Cañón, no oeste de América do Norte, não? Assim, a humanidade passou a ter uma compreensão incrível, não, de que este mundo é mundo de memórias muito ancestrais e que nós podemos agora datar, podemos saber suas idades, não? E com isso, então, ter vários capítulos para esta história. Pero mais adelante, já quando começa a Revolução Industrial na Escócia, o doutor James Hutton escreve um livro, um libreto, um paper, em verdade, chamado Teoria da Terra. E neste paper, James Hutton habla de que a memória da Terra não é tão simples quanto pensava Steno. Porque a memória que Steno pensava era uma memória toda hecha com base em la sedimentação no água, nos oceanos. Pero a Terra não é só água e oceanos, sino que também são montanhas. E se as montanhas se desgastam ano tras ano, ¿por que o mundo não seria todo llano, então? Então, James Hutton pensou que há algo que também construi montanhas, em los processos da Terra. E quizá a memória da Terra é uma memória hecha com base em construção de montanhas e sua erosão, que é os sedimentos que se depositam em los oceanos. Ou seja, era necessário poner algo mais dinâmico em la memória da Terra. E é isto o que James Hutton hizo. E ele pensou, então, com base em um registro que ele encontrou em la Escócia, em el este da costa de Escócia. Há este ponto desta imagem que você está mirando, que é chamado de Siccar Point, o ponto de Siccar. Neste ponto, você observa no primeiro plano que há capas que estão verticalizadas, e sobre elas há capas que estão subhorizontalizadas. Se Steno estava certo de que originalmente as capas se formam horizontales, ¿no? Então, estas capas que hoje estão verticalizadas se formaram originalmente horizontales e depois foram puestas verticales. E sobre elas, depois de uma erosão, se sedimentou outro paquete de capas horizontales e que agora estão subhorizontales. Então, James Hutton pensou em termos de ciclos de formação e destruição da memória da Terra. Ele organizou esses ciclos, então, da seguinte maneira. Primeiro, o que Steno dijo, capa tras capa, as últimas, as que estão sobre a pilla, são as mais novas, e as de baixo, as mais antigas. Depois, há uma intrusão de um granito que deforma as capas cerca dele e construi uma montanha. Como a montanha é alta, vamos ter uma erosão. E da erosão da montanha se formam novas capas tras capas, abrindo, então, um segundo ciclo. Esse segundo ciclo também terá uma intrusão, formando uma nova montanha, que será mais uma vez erodida, formando, então, um terceiro ciclo. Ou seja, James Hutton pensou que a memória da Terra não são só stratum, superstratum, sino que são ciclos de deposição, intrusão, formação de uma montanha, erosão, nova formação de novas capas, nova intrusão, formação de outra montanha, não? Um segundo ciclo, e agora um terceiro ciclo.
e esses ciclos seriam separados por superfícies de erosión, que ele chamou de discordâncias. Então, a memória da Terra é todo um ciclo. São ciclos que se superponem a ciclos, e não só capas que se superponem a capas, como dijo Steno. La capa superpone la capa é um momento del ciclo, mas não todo el ciclo. ¿Ah? Pero com esto, James Hutton conseguiu ir um passo mais allá. Ele dijo que estes ciclos não têm vestígios de um início e também não há indícios de um final. ¡Wow! ¿No? O sea, la memoria de la Tierra no es testigo para decir que este mundo comenzó hace poco tiempo. Y también la memoria de la Tierra no es testigo para decir que habrá un final luego allí adelante. Como sabemos, en esta época, muchos calvinistas creían, ¿no?, que la Tierra fuera muy reciente, 4004 antes de Cristo, dijo, ¿no?, el bispo Ussher. Y también creían que la Tierra iba a terminar luego ahí adelante. Muchos creían que la Tierra iba a terminar en el año de 1600, otros en el año 2000. Y neste contexto, James Hutton dijo, no hay vestígios de dónde empezó. O sea, hace mucho tiempo que esta tierra está ahí. Esta tierra, dijo Hutton, no fue hecha solo para nosotros, es mucho más vieja de lo que se piensa. Y también, ¿no?, ella seguirá adelante muito tempo depois de nós. ¡Wow! Essa foi, então, o que se chama de uma grande descoberta, que é a descoberta del tempo profundo. Pero, enquanto Hutton pensava solo em ciclos, um outro jovem, Charles Darwin, pensou que há algo mais aí que não são solo ciclos, que é a questão de los fósiles de la vida. Em seu viagem por el Beagle, nós sabemos que Charles Darwin chegou a uma compreensão de la origem de las espécies. ¿No? Acá ele dibujou a árvore de la vida, um sketch, um esquema, ¿no? E que depois ele puso todo em la origem de las espécies. Pero Darwin não era solo um biólogo, como se crê. Ele antes era um geólogo. Sim, ele estudou muito geologia. E com isso, ele supo entender que os fósiles contenidos dentro das capas, né, não revelavam solo um ciclo, não revelavam solo um ciclo, sino que também estes fósiles mostravam uma evolução irreversível. Ou seja, não são ciclos, são uma sucessão evolutiva. Ou seja, diferente de James Hutton, Charles Darwin pensava que os ciclos da Terra são uma sucessão em el tempo, irreversível. Ou seja, cada tempo tem seu tempo diferente do outro. Isso é diferente de ciclos. Com isso, então, Darwin conlleva a ideia de que sim, de que a Terra tem uma história, diferente de James Hutton, que, por serem ciclos sucessivos, não creia exatamente em uma história. Assim, então, passa a ser possível, desde Darwin, não, e sua época, escrever uma história completa da Terra com base não só em los testigos rocosos, sino também agora muito mais detalhada, não, que é escrever a história da Terra com base em los testigos fósiles, não, onde níveis, depois de níveis, nós temos mundos muito diferentes de lo atual, e
por que não dizer mundos muito assombrosos, como são os mundos dos dinossauros, dos peces antigos, ¿no? De los reptiles antigos, etc., etc. E assim, então, a história natural ganha um interesse, uma magia, ¿no? Como nunca tivera em outro momento. E para isso todo, então, eles também criam que a revolução industrial, os seres humanos eram o tope desta revolução. Em resumo, então, a Terra, ¿no? Que é um planeta que parece que não tem vestígios de tempo, como essa imagem que você mira aí, ¿no? Onde está o tempo? Onde nos informa, ¿no? Que este planeta é muito antigo, ¿no? Diferente da face desta mulher, ¿no? Que tem as marcas, ¿no? De muito tempo, de muita vida aí, ¿no? Então, eu isso assim, ¿no? Sí, a Terra, ¿no? É uma senhora muito, muito, muito antiga, ¿no? E isso, então, nos habilita a elaborar uma escala do tempo geológico. Esta é, quizá, uma das mais importantes conquistas científicas, tão importantes quanto, ¿no? A afirmação de Einstein de um universo gigantesco, tal como as conquistas do átomo, da tabela periódica dos elementos, está a escala do tempo geológico, que nos habilita a reconhecer a antiguidade do mundo em que vivimos, não como uma leyenda, sino como, não, uma memória muito antiga, desde 4,6 bilhões de anos hasta o presente. Então, esta história antiga foi toda organizada em grandes éons, não, como o Adiano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Pero não é um tempo de memória que passa e que não vuelve mais, ¿no? A ideia de que a história é uma linha. Não. Acá você vê um toroide, ¿no? Que vai involucrando a si mesmo. A história geológica é uma história em que os processos atuais se fazem sobre a memória antiga. Acá, os processos atuais representados por estas fitas, essas fajas verdes, que se dão sobre esta fita, esta faja rojiza, ¿no? Isto demonstra que os processos atuais ocorrem sobre a memória antiga. Sim, ¿no? O passado da Terra, registrado como memória, está aí fora. Se abres a ventana de tu casa, se tens a possibilidade de ir em um parque onde tens rocas, os vulcões que estão cerca, ¿no? Da cidade de México, ou as rocas de Guadalajara, são rocas muito antigas que caminhamos sobre elas, que são a memória antiga que nós agora, os processos atuais, desgastam, ¿no? Ou seja, os materiais rocosos que nós usamos, ¿no? São memórias antigas da Terra. E o hecho de ter certas memórias em um lugar e não em el outro é que fazem diferentes dos lugares, ¿no? Então, isso é algo extraordinário, ¿no? Pensar como, então, a Terra funciona com base em sua memória. Ou seja, em la Terra, como um planeta finito e encerrado em si mesmo, ¿no? Os processos actuam sobre as memórias dos processos antigos e é por isso, então, que os processos podem cambiar tras o tempo. Isso é algo extraordinário que os físicos nunca imaginaram, ¿no? Assim, pues, se pode construir uma linda história da evolução da Terra, da vida e agora também do cosmos, ¿no? Então, podemos falar de como se formaram no início com a nebulosa original, ¿no? Com os planetesimales, os chicos planetas que formaram o planeta Terra, ¿no? De los grandes planetas do sistema solar, ¿no?
La Tierra es el mayor de los planetas rocosos muy cerca del Sol, ¿no? E assim, então, nós podemos reconstruir imagens deste mundo antigo, fazer uma reconstrução detalhada com base, ¿no?, em las evidências que temos. Del Ladeano, esse tempo primordial da Terra, nós não temos memória em la Terra. Nós temos que buscar a memória desse tempo em los meteoritos, ¿no? Porque, como vocês sabem, a Terra desgasta também os materiais superficiais, e por isso nós não temos registro rocoso de Ladeano. Pero sí, temos del Arqueano, de 4 bilhões de anos, temos del Proterozoico a partir de 2,5 bilhões de anos hasta, né, 540 milhões de anos, ¿no? E acá está, então, o momento, ¿no?, de las primeiras espécies gigantes de la vida, porque antes de 800 milhões de anos, toda a vida, a partir de 3,8 milhões, é uma vida microbiana. Acá está, então, os estromatolitos, ¿no?, que são um dos testigos desta vida muito antiga, muito primordial, e que é base de toda a vida. Pero é a partir do Fanerozoico, no Paleozoico, há 538 milhões de anos atrás, que a vida passa a ser gigante e há uma proliferação imensa de espécies, como acá no Câmbrico, com seus trilobitas, ¿no?, no Ordovícico, coisas muito lindas, ¿no?, que digamos, ilustram todos os livros de história natural. Pero não só hoje em dia se hace a evolução das espécies, ¿no?, em seus ambientes, pero também, então, a geologia, com base em seus estudos, consegue fazer a evolução de los continentes. Em la época do Ordovícico, por exemplo, existia uma antiga América do Norte, a Laurência e a Sibéria, como continentes maiores, ¿no? Acá estamos o Silúrico, o Devônico, quando começam, então, a vegetação no planeta, ¿no?, os primeiros vegetales. E acá, então, a formação do Gondwana, o supercontinente antigo. No Carbonífero, o Pérmico, a grande florestação do continente, e no final do Pérmico, uma grande, né, extinção da vida. Então, a vida não evolui como uma fita contínua. Há momentos de grande ruptura, não? E essa grande ruptura foi por conta de, quizá, grande extrusão vulcânica, quer dizer, uma descompensação ecológica dos sistemas da Terra produzidos por si mesma, não? No Pérmico ainda temos o grande Pangeia. No Triássico, o Jurássico e o Cretácico, que é, digamos, os tempos mais populares hoje em dia por conta dos gigantescos dinossauros, não é certo? E esses também, então, encerram com uma grande extinção no final do Cretácico. Acá está o mundo no final do Cretácico, em que a Pangeia já se desmembra em los continentes atuais. E en el Paleógeno, Neógeno e Quaternário, a era de los mamíferos, ¿no? Os mamíferos gigantes que também se extinguiram, ¿no?, a fauna da era del hielo, e o surgimento, então, da espécie humana, ¿no?, en el Quaternário, que passa a habitar todo o planeta. Ou seja, a visão atual da Terra, ¿no?, é de que ela é um sistema interactivo impressionante, desde o núcleo interno da Terra, que é o sistema do geodínamo, o sistema de placas, que é o manto e a litósfera, e o sistema do clima, que é o sistema superficial. E esse sistema do clima, então, é onde está a biosfera, ¿no? Acá são algumas imagens para ilustrar, ¿no?, como
a visão contemporânea da Terra é muito incrível, muito interessante, não? Com as 17 grandes placas que são o resultado da movimentação de lo que ocorre abaixo de los nossos pés, não? Nós não pensamos que abaixo de los nossos pés tem um universo impressionante, ¿no? De 6.348 quilômetros, algo incrível, impenetrável, muito mais difícil de conhecer do que o cielo, que é transparente, ¿no? E, no entanto, nós, com o labor geológico, podemos, então, pensar do que é este mundo que está abaixo da superfície e miramos que toda a superfície tem, né, uma relação direta com estas grandes dinâmicas que são as dinâmicas das entranhas da Terra, hechas por la subducção das placas e pela ejeção, né, das plumas mantélicas calientes, etc., etc., não? E hoje em dia não se habla deste interior da Terra como se fosse, digamos, uma teoria. Esta imagem que você está mirando é como uma tomografia, sim, tomografia, ¿no? Que é como se hacen os médicos para saber como estão os huesos, ¿no? El corpo humano, hacen uma tomografia computadorizada. Nós, geólogos, também hacíamos tomografia do interior da Terra e podemos, então, assim, fazer uma cartografia do manto e comprovar a subducção de los fondos oceânicos para o interior da Terra. É algo interessantíssimo, não? Como estamos hoje conhecendo o sistema interno das placas tectônicas, mas não só isso, também do núcleo da Terra que produz a polaridade magnética do Polo Norte e do Polo Sul. Hoje se pode conhecer muito mais disto, não? E os mistérios do câmbio da polaridade tras os tempos. Bueno, há muita coisa aí, não? Assim como também o grande sistema do clima, não? Que é o sistema mais comentado hoje em dia por conta das transformações do câmbio climático e como, de hecho, o câmbio do clima é realmente algo impressionante, porque nós podemos ver na história da Terra tantos cambios do clima e como com isto cambia também a distribuição das espécies da vida no planeta. Sim, nós humanos somos parte da biosfera, que é parte do sistema do clima, que é movimentado esse sistema do clima por el calor del sol. ¿No? El sistema del clima es una cosa nueva en nuestra comprensión científica. Fue solamente en el final del siglo XIX que Louis Agassiz fue el primero que pensó que el clima puede ser una cosa que cambie radicalmente. Y él entonces inventó la edad del hielo. ¿No? Sí, tuvo épocas pasadas de muito hielo, e isso então puso a humanidade, ¿no? Digamos, uma surpresa imensa, como pode o clima cambiar, ¿no? E sim, então, os geólogos sabem que o hielo é uma das memórias da Terra mais delgadas que tem, mais precisas que tem, porque aí, neste pacote de hielo de la Antártida, ¿no? Todos esses pequenas, delgaditas lâminas são memórias anuais do clima. E assim nós podemos saber, com base nesta memória, todos os cambios do clima passado. Bueno, foi um largo viaje e agora tenho que falar um pouco sobre a sustentabilidade humana no antropoceno. Creio que isto sirve para mostrar como nós humanos nos desplazamos, ¿no? De nossa terra, de sua dinâmica, como nossa cultura hoje está nessas grandes cidades como que ciega, ¿no? Pelo que está aí afuera. Aí afuera é nosso planeta, um planeta gigante, dinâmico.
como mirar o paisaje, não? Estando em uma calle superpovoada, em uma cidade gigante dos dias atuais. Como saber se este é um arroio natural ou se é simplesmente um alcantarilhado de uma cidade? Né? Como saber de lo que e donde a cidade extrai seus materiais, se as cidades são tão gigantescas que são mares urbanos sem fim? Nós hoje estamos atrapados aí dentro, não? Pensando que alguém, alguma coisa, sempre vai nos oferecer, nos dar os materiais que necessitamos para sobreviver. Né? Nós só conseguimos ver as cidades com imagens satelitais. Já não sabemos onde começam e onde terminam. Aqui está Nova York, por exemplo, com seus 20 milhões de pessoas. Mas, em verdade, as cidades são muito maiores que isto. Acá está uma composição de imagens satelitais à noite. As cidades já cobrem todos os continentes, não? Como se fossem uma nova, delgada capa da Terra. Não? Em todos os continentes estão cobertos por cidades. As cidades, de hecho, são um novo cartógrafo que informam onde é possível a vida humana e onde não é possível. Isso é, então, o domínio humano, né, do planeta Terra. Por isso é que nós estamos chamando esta época de antropoceno, né? A época em que a atividade humana já passa a ser uma força geológica. Quer dizer, não porque sou geólogo, ¿no? Sino porque ya tiene la dimensión, el tamaño planetario. Así pues, esta tecno-urbésfera, que es esta ciudad mundi, esta capa urbana que está sobre los continentes, en los locales habitables, viene a ser una nueva esfera de la Tierra, ¿no? Una nueva esfera que pertenece a la biosfera, ¿no? A la hidrosfera, a la atmósfera y a la litosfera, ¿no? Pero es una tecno-urbésfera que tiene una potencia gigantesca capaz de sí cambiar el clima y cambiar también los demás sistemas superficiales de la Tierra. Así pues, nosotros pensamos que éramos una civilización construida sobre la roca sólida, ¿no? Y que sería indestrutível, pero parece que, né, é insustentável esta ideia, né, porque nós não vimos nosso próprio desenvolvimento. Ou seja, as cidades estão hoje em uma escala extra-humana. Não? Aqui está um cartoon de uma cidade gigante e miramos, né, o cartoon aqui diz, estamos aqui, pero ¿dónde? Né? Não se mira os seres humanos nesta escala. Isso quer dizer que as cidades já estão para allá da dimensão humana e temos que ter cuidado, não? Com os quereres desta cidade, porque esta cidade é hecha de materiais da terra, pode agotar esta terra. Assim, pois, a geologia, então, também oferece esquemas, né, para pensarmos este mundo gigantesco. Esse esquema pode ser ilustrado em termos de uma metáfora. Não? E nessa metáfora, que é a metáfora do brócoli, é assim. Quando se hace uma secção da base, temos um círculo, uma elipse. Mais arriba, vários círculos ou elipses. Mais arriba temos um montão de pequenos círculos, não? Nós sempre pensamos que vivimos em la ciudad, não? Como sendo nossa cidade única, aislada das demais, como se estivéssemos no círculo da base do brócoli. Pero, em verdade, estamos aqui arriba. Não? Vivimos já em mega cidades todas conectadas. Não? E estas cidades têm que ter outro comportamento em relação à Terra se quisermos sobreviver no futuro. Ou seja, temos que aprender a suportar as cidades de outra maneira. As cidades podem ser muito pesadas para a vida humana e para a vida planetária. Não? A ideia como
podemos soportar ciudades más leves al futuro, ¿no? Es la gran ecuación de la sustentabilidad humana en el planeta Tierra, ¿no? Y así pues, hoy podemos mirar una geología que es capaz de entender el planeta y también entender la dimensión humana, la dimensión de la sustentabilidad hacia el futuro. Bueno, me quedo por aquí con un dicho de Darwin que dijo que encuentro un interés en la geología que nunca se desvanece. Ella crea las mismas grandes ideas sobre este mundo que la astronomía en relación al universo. Espero que usted tenga gustado. Muchas gracias y me quedo a la disposición para la reacción, para las preguntas que por ventura ustedes tengan en este momento. Pues muchas gracias, geólogo Roaldo Menegat. Abrimos el micrófono para las personas que quieran preguntar o hacer algún comentario. Particularmente exhorto a mis alumnos a que pues hagan alguna aportación a esta videoconferencia. Pueden hacer por el chat también si quieren. Por el chat, Roaldo, la doctora Lucerena Claudio está congratulada de la presentación. Nos felicita por el conferenciante, por el ponente magistral que nos acompañas. Y la maestra Laura Karina Mares Ortega también comenta que es una excelente conferencia. Gracias por la oportunidad de compartir con el doctor Menegat. Gracias a ustedes por escucharme. Laura Karina Mares Ortega ha levantado la mano. Adelante, Laura. Sí, muchas gracias. Agradecer la participación del doctor. Ha sido un placer. Yo desde el curso de Ciencias de la Tierra trato siempre de relacionar todo lo que vemos con las culturas para que los estudiantes comprendan como los cambios de concepción que hemos tenido. Y con base en esto último que dijo sobre la sustentabilidad, yo considero, bueno, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, vemos que la homogeneización de las culturas hace que se pierda la comprensión, sobre todo en las ciudades, de esos ecosistemas con los que viven, ya que, por ejemplo, hablando de los materiales con los que, o los elementos naturales con los que se construían antes estas civilizaciones, pues vemos que estos elementos se están perdiendo en el momento en el que todas las ciudades son iguales. Da igual si vamos a Nueva York, que si vamos a México, que si vamos a Europa, porque todas las ciudades son iguales, ¿no? Entonces me gustaría desde su percepción como experto en geología, ¿cómo podemos reconstruir nuestras ciudades desde ese territorio para reconectar a la ciudad como un ecosistema sustentable? O sea, no expulsar a la ciudad, porque normalmente tendemos a expulsar a la ciudad, ¿no? De estas culturas o de estas culturas que sí se encontraban adaptadas al territorio. Sin embargo, creemos que es posible pensar o repensar a la ciudad como parte de ese territorio. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo podríamos caminar hacia ello? Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias vos, Laura. Muy importante cuestión. Creo que esa es la más importante cuestión que tenemos como profesionales, como universidades, como formación profesional, es pensar en esta reconexión de las ciudades con sus paisajes y sus culturas. Yo creo que el primer punto siempre es ir a embrazar las culturas ancestrais, ¿no? Hacer este movimiento, porque sus descendientes aún están ahí, ¿no? No es verdad que las culturas ancestrais son el pasado, sino que son también el presente, ¿no? Sobreviven, y solo que están invisibilizadas. Y la invisibilización de ellos es, na verdad, la invisibilización del paisaje, ¿no? Es muy interesante como las dos cosas son juntas.
Entonces, yo creo que la búsqueda de esos ancestros es, na verdade, revelar o paisaje que se oculta junto com eles, não? Digamos, uma estratégia de abrirmos um pouco nossa, digamos, nossa filiação excessivamente europeizada, não? Para mirar o lugar onde estamos. E o lugar onde estamos em Américas, em Las Américas, é impressionante porque é um lugar lleno de ancestralidades. Quando eu penso em México e suas ancestralidades, Peru, Bolívia, a Amazônia, não? Tinham mais de 112 milhões de ameríndios antes de Colombo. Era uma América muito bem poblada, não? Então, eu creio que esse é um movimento interessante, porque todas as grandes cidades se volveram um caldeirão cultural. Quer dizer, as cidades hoje têm todas essas culturas ancestrais, não? E creio que aí, então, está também um elemento de que, mirando a eles, nós também miramos a pluriculturalidade das cidades, e com isso nós vamos mirando suas regiões, vamos mirando seus paisajes, e vamos, então, reconectando-nos a nós mesmos. Nós, querida Laura, necessitamos também não só regenerar os ambientes, pero ter uma sociedade regenerativa, uma sociedade que seja capaz de querer mirar isto. Senão, se a sociedade não consegue mirar isto, não miraremos, não? E isto pode, então, adelante ser um sinal muito alarmante, não? De que não mirar o entorno pode ser uma cegueira que muito perigosa, muito perigosa não saber como o entorno funciona, não? Bom, como fazer isto? Eu creio que sempre um grande caminho são as escolas, não? Como maestro, como professor, eu insisto na educação, não? Porque nós humanos temos esta capacidade de transformar por meio da educação. Então, creio que as escolas são o primeiro lugar onde os niños, as niñas, podem ser ensinados com base em seu entorno. Eu desenvolvi sistemas desse tipo de enseñança em Porto Alegre, com muito sucesso, não? Realmente funciona. É incrível como as escolas podem ser um centro de saberes locais, podem integrar as comunidades em termos de conhecer seu lugar. Eu desenvolvi em las escolas de Porto Alegre uma espécie de mini museus construídos por eles, né? Ou seja, as coleções de rocas são rocas de barrio que os alunos colectaram. As coleções de mapas são os mapas que eles fizeram, mapas de vegetação, mapa de los rios, mapa de los cerros, não? E isso tudo é descoberta. Que maravilha poder ensinar, não, às pessoas com base em descobrir o que há no lugar em que vive. Isso é tão lindo, é tão placentero, não, que realmente creio que aí está, digamos, um início. El doctor Arturo Curiel también quiere tomar la palabra. Adelante, doctor. Había levantado la mano el doctor Arturo Curiel. La doctora Lucerena dice: felicitamos al doctor Rualdo Menegat por esta excelente exposición. Gracias. Bien, posiblemente el doctor Arturo Curiel se desconectó, estaba esperando su turno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario?
El doctor Curiel ha estado interesado mucho en los paisajes geológicos, ¿sí? Ciertamente la geología de un sitio determinado pues determina todo el resto del ecosistema. Y a nivel perceptual, a nivel de paisaje, también define el territorio, dándole una fisonomía característica. José de Jesús Romero se ha unido. Doctor Norberto, hay una pregunta en el chat. Oh, perdón. Veamos. Dice Alberto Isaac Maldonado Lozano. Buen día, doctor Meneghat. En lo que comentan sobre la sustentabilidad, mi duda es sobre el uso de las harinas rocas. ¿Este uso podría afectar o modificar al ecosistema con la explotación de estas fuentes minerales? Una buena pregunta, Alberto. Las harinas de roca, bueno, en primer lugar es necesario decir que la agricultura actual es una agricultura tan intensiva, tan exhaustiva de los ecosistemas que tenemos que repensar, ¿no? Laura, talvez seja também outra questão de como reconectar as cidades, não? Essa agricultura esparra um montão de nitrógeno, potássio e outros elementos em uma abundância tão grande que as agriculturas estão se envolvendo em grandes monoculturas de destruição da biodiversidade. Bueno, em resposta a esto, a esses, digamos, processos de enriquecimiento del suelo, estão as harinas rocosas. É verdade que as harinas rocosas podem restabelecer os minerais do suelo com muito mais propriedade que esses outros insumos, não, químicos de grande escala. Porque são muito mais sencillos, são cadenas químicas muito mais sencillas, hechas em outra escala e hechas com maior diversidade, não? Que é importante. Bueno, claro que, caro Alberto, que todo uso de minerais que conllevem a reações químicas, geoquímicas no suelo, devemos estudar. Não é um ato mecânico. E por isso também é muito interessante, não? Porque a agricultura de hoje em dia é muito mecânica. Já tem uma sequência de passos como se fosse uma magia, não? Para resultar em grande produção. Não? Então, não necessitamos mais pensar em lugar, não é, Laura? Esse é outro aspecto de como não é só os urbanos que não pensam mais em lugar. Os agrários, os agrícolas, a zona rural também não pensa mais seu lugar. É poner nitrógeno em los suelos, sembrar, cosechar e pronto. Então, creio que esses processos, Alberto, de harina de rocas, pensados, estudiados, podem ser muito interessantes, não, para, digamos, uma mineralização dos suelos muito mais rica do que só nitrógeno, potássio, não, e tal. La maestra Laura Karina, adelante. Sí, le estaba escribiendo, pero pues ya mejor así dicho. Justo nosotros estamos haciendo unos estudios en la costa de Jalisco de cómo se ha fragmentado la milpa, ¿no? Las comunidades de la costa, los agricultores le siguen llamando milpa, pero digamos que están como separados cada uno de estos organismos. Y al preguntarles por qué están separados, por qué no juntos, como antes era la milpa, dicen que no pueden estar juntos porque no se da el maíz, no se da el frijol, no se da la calabaza, no se da como ese nicho ecológico cuando era un policultivo, según ya las percepciones que tienen. Y entonces justo ¿qué hacen?
ponen el maíz y le avientan nitrógeno en lugar de aprovechar el frijol, que es el que fija nitrógeno, ¿no? Y entonces estamos analizando cómo esta como concepción, cambio de concepción, ha generado que estos policultivos que eran un nicho ecológico y que eran parte del ecosistema se han fragmentado en las comunidades agrícolas de tal manera que ya ni siquiera se puede pensar como ese policultivo que antes existía, porque dicen que no se da. Entonces, lo que vamos a trabajar después de esto es empezar a trabajar con las comunidades para que retomen ese policultivo y vean que sí es posible como antes se hacía, ¿no? Pero me parece interesante analizar cómo hemos fragmentado este territorio tanto en las urbes, como bien dice usted, como en los espacios rurales. Sí, é bem verdade, Laura. Creio que temos que repensar todos esses processos também em las zonas rurais. Um dos aspectos muito interessantes que temos trabalhado por acá são os parques agrários. Os parques agrários conllevam a um entendimento de comunidades rurais que, además de sembrar e cosechar, consiguen pensar su paisaje y su cultura de suerte que se puede visitar, ¿no? O sea, una idea de que el campesino de hoy en día ya no es más solo un campesino que cosecha, ¿no? Y siembra, ¿no? Que está, digamos, condenado a este algoritmo, pero puede cosechar, sembrar e também ser um atrativo turístico, cultural, e com isso ajudar a agregar valores à região, a seu paisagem, não? Que não seja só um suelo de explotação, um suelo de ganâncias, mas seja também algo que agregue felicidade, bem-estar, boa vida, bom viver, não? Que não seja, digamos, uma visão quase esclavocrata do campesino, não? Que tem que trabalhar de sol a sol. Não? Creo que esses trabalhos podem ser muito interessantes, a ideia de parques agrários, principalmente cerca das cidades, onde os urbanos podem visitar, especialmente escolas, fazer câmbios, não? Ver onde nasce a comida, não? Essas coisas que as cidades já olvidaram. Doctor Rualdo, me parece que ya no hay más participaciones ni inquietudes. Pues agradecemos mucho tu magistral participación. Finalmente, antes de cerrar la experiencia de esta ponencia o conferencia, pregunto si no queda alguna última pregunta o comentario. No siendo así, pues muchísimas gracias. Un abrazo, estimado Rualdo. Y sin más, estamos en comunicación. Muchas gracias. Igual, graças a vocês, foi um prazer imenso estar acá em Brasil, hablando desde Brasil em Guadalajara. En toda la zona metropolitana de Guadalajara, incluyendo Zapopan. Bien. Gracias, doctor.